E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no primeiro vídeo da parte de cinema da série O que é Fantasia. Nesse vídeo aqui eu vou abordar o começo do cinema de fantasia, dos filmes de fantasia, do começo do século XX até os últimos anos dos anos 70, focando principalmente em dois nomes que, dentro de suas áreas, se tornaram tão lendários quanto os personagens e as criaturas que eles ajudaram a dar vida, que foram o Walt Disney e o rei Harryhausen. Mas antes disso, lembrar você, ou se você está começando a seguir a série O que é Fantasia aqui por essa parte do cinema, lembrar que tem 18 vídeos sobre a literatura de fantasia aguardando você nos episódios anteriores. Ou então, se você curte só a parte de cinema, também te convido a conhecer a parte específica sobre os filmes lá nas outras séries, o que é ficção científica e o que é gótico. E assim como eu fiz nessas duas séries anteriores, lembrar, o que eu vou focar aqui são nos filmes que mais contribuíram para o desenvolvimento do gênero fantasia no cinema. Filmes que se destacaram pela sua qualidade técnica ou então que provocaram influências na indústria de fantasia no cinema nos anos seguintes. Ou ainda produções baseadas em livros e que cujo sucesso ajudou a resgatar ou então a valorizar ainda mais as suas respectivas obras. E para começar mostrando aqui as fontes que eu vou usar para esses episódios aqui da série O que é Fantasia no cinema, que são o Encyclopedia of Science Fiction de John Clutes, ou Peter Nixon, que a despeito do nome também traz uma abordagem sobre obras de fantasia. E também outra obra, que é uma bíblia, na verdade, é esse aqui, The Encyclopedia of Fantasy, também editada pelo John Clutes e nesse caso aqui também pelo John Grant, tá? Então também aqui são as principais fontes de pesquisa. E para começar aqui na série, falando o seguinte: o primeiro bom filme de fantasia no cinema começa com o musical O Mágico de Oz, de 1939, adaptado da obra O Maravilhoso Mágico de Oz, de 1900, do americano L. Frank Baum. Usando a plenitude da técnica do Technicolor, aquela técnica que você percebe bem por causa das cores bem saturadas, o filme da Metro-Goldwyn-Mayer, pela sua qualidade técnica extrema, foi indicado para o Oscar de melhor filme, mas acabou perdendo a estatueta na época para o também clássico E o Vento Levou. Mas ainda assim, ele acabou levando o Oscar de melhor canção original com Over the Rainbow. Quem não conhece, quem nunca ouviu a canção da Dorothy que é mostrada no filme? E apesar de não ter sido um sucesso comercial, O Mágico de Oz acabou se tornando, com o tempo, o filme mais visto da história dos Estados Unidos, principalmente a partir de 1956, quando o canal CBS apresentou o filme para novas gerações e tornou a exibição do filme um evento anual, tipo Roberto Carlos aqui no Brasil. Hoje, ele é considerado um dos maiores filmes da história do cinema, sendo considerado também um verdadeiro patrimônio pela Unesco pela sua significância cultural, histórica e estética. E agora, entrando em Walt Disney, é importante lembrar que, ainda que hoje as produções de Walt Disney sejam um pouco alvo de críticas, principalmente pela sua representação do feminino, o fato é que ele apresentou todo esse repertório dos contos de fadas que a gente viu nos episódios anteriores, como dos Irmãos Grimm, do Charles Perrault, do Hans Christian Andersen, do Romances para Crianças do século XIX, para toda essa plateia do século XX. Isso começou em 1937 com A Branca de Neve e os Sete Anões, adaptação do conto de fadas homônimo dos Irmãos Grimm. E esse filme começa a tradição das princesas Disney, que teriam sequência com Cinderela, em 1950, e A Bela Adormecida, de 1959. Nos outros vídeos eu vou falar das demais princesas e como essa representação foi sendo alterada com o tempo. Outros clássicos da Disney se basearam nos romances para crianças de final do século XIX e que vale mencionar aqui: Pinóquio, de 1940, baseado no romance do Carlo Collodi; Alice no País das Maravilhas, de 1951, baseado no romance do Lewis Carroll; e O Livro da Selva, de 1967, do Rudyard Kipling. Destaque também nessa época para a adaptação da série de 8 livros infantis escritos por P. L. Travers, publicado
publicados entre 1934 e 1988, conhecido por Mary Poppins. Esse filme, de 1964, também foi um grande marco dos filmes da Disney. E já que eu estou falando do musical Mary Poppins, e já saindo da Disney, falar também de Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates, de 1971, adaptação do livro infantil de Roald Dahl, de 1964, de título Charlie e a Fábrica de Chocolate. Nesse filme aí de 71, contou com o roteiro do próprio Roald Dahl e também do roteirista David Seltzer. Muitos preferem essa versão aí com Gene Wilder à versão mais recente de 2005, com a direção de Tim Burton e que traz o Johnny Depp fazendo o papel do loucaço Willy Wonka. E assim chegamos ao outro mestre da fantasia, além de Walt Disney, desse primeiro momento aqui do cinema de fantasia do século XX, que é o Ray Harryhausen, que fazendo uso da técnica do stop motion, deu vida a criaturas diversas. Lembrando que, além do Harryhausen, George Pal foi outro animador e diretor que tem que ser lembrado aqui por filmes como As Sete Faces do Dr. Lao, de 1964, baseado no romance O Circo do Dr. Lao, de 1935, do Charles D. Finney. George Pal é mais conhecido por filmes de ficção científica, como por exemplo os efeitos especiais que ele fez lá nos primeiros Homens da Lua, baseado lá no romance de H.G. Wells. Nesse caso aqui, das Sete Faces do Dr. Lao, o que nós temos é os efeitos da visita de um circo mágico sobre os habitantes de uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos. Um clássico que, aliás, já estava merecendo uma refilmagem nos tempos de hoje. No caso agora aí do Ray Harryhausen, que desenvolveu a animação por stop motion, chamado de Dynamation, o seu talento começou a aparecer com o Oscar recebido, o Oscar de melhores efeitos visuais, logo no primeiro filme dele, em preto e branco, chamado Mighty Joe Young, de 1949. E aí, Harryhausen trabalhou em vários outros sucessos comerciais e de crítica, como por exemplo, A Sétima Viagem de Simba, de 1958, esse que foi seu primeiro filme colorido, e na sequência ele fez também a animação, os efeitos especiais de Jazão e os Argonautas, de 1963, que trouxe uma das mais icônicas cenas dos filmes de fantasia de todos os tempos, que é a famosa cena da luta de Jazão com a tropa, com exércitos de esqueletos. Depois de dar vida a diferentes criaturas em filmes de ficção científica, e eu falei disso lá na série O que é Ficção Científica, ele voltou para o universo da fantasia e para o mundo das Mil e Uma Noites em A Viagem Dourada de Simba, de 1974, trazendo a também famosa cena do Simba lutando de espada contra a estátua de 6 braços da deusa Kali. Esse sucesso foi seguido por outro, também com Simba, que foi Simba e o Olho do Tigre, de 1977, fechando assim uma trilogia de filmes do Simba produzidos pelos estúdios Columbia. O último filme do mestre Ray Harryhausen foi Fúria de Titãs, de 1981. Depois disso, ele se aposentou da indústria do cinema e veio a falecer em 2013. Sua influência, no entanto, se estende até hoje e ele é reconhecidamente admirado por cineastas como George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, John Landis, Joy Dante, Henry Selick, Tim Burton, James Cameron, J.J. Abrams e Wes Anderson. Tá bom? Pelo peso dos nomes? Então é isso. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo da parte de cinema da série O que é Fantasia. Se você gostou aqui do que viu, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal. Eu já te convido a assistir o próximo vídeo, que vai ser da década de ouro da nerdice, que são os anos 80. E fica também o convite para você aparecer aqui na nossa live no dia 30 de novembro, às 8 horas da noite, quando eu vou discutir o universo dos Contos de Fadas, esse universo que eu falei aí nos vídeos anteriores da série O que é Fantasia. Quais são os mitos, quais são os simbolismos que cercam os Contos de Fadas que vem encantando as gerações através dos séculos. Beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.